Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Temos aqui como testemunho registrado para as nossas vidas Filipe chamado evangelista. Esse jovem Filipe era companheiro do que havia sido assassinado, o brilhante Estevão. Eles foram eleitos diáconos na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, o grupo formado por judeus oriundos de fora da Judéia, de fora do território de Israel, né? Esse grupo teve alguma dificuldade no que diz respeito ao sustento das viúvas, e os apóstolos haviam decidido que eles deviam se organizar melhor. E foi instituído, em número de 7, os diáconos, que seriam responsabilizados pela administração dos recursos da igreja no tocante à distribuição, a garantia da distribuição desses bens, desses recursos para os necessitados. Porque os apóstolos, eles mesmos, disseram que não foram chamados por Deus para servir às mesas. Eles não poderiam, de maneira nenhuma, deixar de lado o ministério da pregação, do ensino, né, da proclamação do evangelho, da edificação da igreja, para correr atrás de dificuldades administrativas. Então a igreja, esse grupo chamado helenista, entre os judeus cristãos, eles elegeram 7 diáconos. Entre eles, né, os mais conhecidos ficaram o Estevão, que foi assassinado, o primeiro mártir da igreja cristã, e também Filipe, que logo após o martírio de Estevão, surge aqui proclamando o evangelho de Cristo. Mas é interessante dizer que o primeiro mártir da igreja cristã não foi entre os apóstolos, entre os 12 ali originais, né? Os 11 e o outro colocado no lugar do Judas. Não foi entre eles, foi entre os diáconos. E nenhum dos diáconos, principalmente Estevão, ele não foi perseguido por estar distribuindo alimento para viúvas e para necessitados. Estevão, Estevão foi condenado à morte, acusado de blasfêmia, acusado injustamente de blasfemar contra o templo, porque ele estava proclamando o evangelho de Jesus Cristo para os judeus, né, de origem externa ao território de Israel. Porque ele, na sua formação, na sua mentalidade de pessoa, de indivíduo que vivia num ambiente maior, não nos limites do território de Israel, ele compreendeu a universalidade, né, a necessidade do mundo de ouvir o evangelho de Jesus Cristo. E ele foi primeiro proclamar esse evangelho no templo e também nas sinagogas, né, nas sinagogas que havia em Jerusalém. O debate religioso era perfeitamente válido e comum naqueles dias. Mas a eloquência, né, a autoridade, o conhecimento, a unção, como alguns gostam de dizer, de Estevão, fez com que ele se tornasse irrefutáveis, porque os argumentos dele eram verdadeiros, eram plenos. Arranjaram testemunhas falsas e ele foi executado. Iniciou-se uma perseguição a essa parte da igreja. Os apóstolos não foram perseguidos. Os cristãos que eram das regiões de Israel, da Judéia, da Galiléia, da Pérea, os cristãos entre os judeus que eram naturais do território de Israel não foram perseguidos. Os judeus perseguiram os que eram de fora do território. Nisso, parte da igreja se dispersou, se desprendeu de Jerusalém, não porque quisessem, mas porque foram enxotados. Foram enxotados. Veja o nível de violência, o nível de faccionismo, né? O nível de agressividade, de intolerância que pode haver dentro de um povo, da mesma cultura. A Igreja de Jesus Cristo está aqui se formando no ambiente judaico, né? Primeiramente ali entre os judeus da chamada Palestina, né, das várias regiões do que havia restado do território de Israel, e entre os judeus que viviam na dispersão e
transitavam, indo e vindo para Jerusalém por motivos diversos, por motivos religiosos, por motivos econômicos, ou por quererem viver na terra, ou para aprimorarem os seus estudos, o seu conhecimento da fé judaica em Jerusalém, que era o centro do judaísmo, oferecer os votos, os sacrifícios, os cultos no templo de Jerusalém. Esses que eram de fora foram dispersos. E veja, os apóstolos, que tinham como prioridade a proclamação do Evangelho, não figuram entre os primeiros a levarem o Evangelho para fora daquela região. Porque foi Filipe quem esteve em Samaria proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Quando Filipe, guiado pelo Espírito Santo, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, proclamou o Evangelho confirmado pelo Espírito Santo, os apóstolos foram para confirmar depois. E agora surge aqui no capítulo 8, Filipe ouve de um anjo de Deus uma ordem para que ele se preparasse, se organizasse, tomasse direção ao caminho deserto que descia de Jerusalém para Gaza. Nesse caminho ele encontra um etíope, um oficial etíope, um homem temente a Deus, um eunuco que havia se dirigido para Jerusalém para oferecer culto, à adoração, dentro dos limites da pessoa que ele era, dentro dos limites estabelecidos pelo judaísmo daquela época, vida esta que retornava para sua casa. Esse homem, um eunuco, na verdade ele era um escravo. Ele era alguém escravizado, preparado para servir como eunuco. Então os reis daqueles períodos, daquelas épocas, né, eles tinham por hábito adquirir escravos nessa condição. E, via de regra, eram homens até cultos, homens preparados para a administração, para auxiliar no governo. E esse homem retornava para a terra dele, que não é a mesma Etiópia dos dias de hoje, tá? Fica ali na região, ali de proximidade do Egito e tal, mas não é a mesma Etiópia de hoje. Quando você ouvir falar da Etiópia de hoje, não é a mesma região em que ficava a Etiópia desses dias aqui. E quem é guiado pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho para esse estrangeiro? Para esse não judeu que vivia, para esse estrangeiro. E para esse estrangeiro, um eunuco, um escravo, um serviçal de uma rainha que administrava o império, porque naquele império o rei era considerado uma pessoa assim, por demais sagrada para ocupar-se de questões mundanas. Aqueles reis gordos e que não tinham nada para fazer e que se passavam como representantes de Deus na terra. Via de regra é isso, mas na cultura, na fé, nas tradições, ele era um ser sagrado, divinizado, cuja vida era por demais importante para cuidar de assuntos terrenos, assuntos mundanos. E quem é guiado pelo Espírito Santo para levar o Evangelho a esse homem? Filipe. Filipe alcança esse homem e proclama o Evangelho de Cristo através da leitura, através do livro do profeta Isaías, que estava sendo lido no trajeto por aquele homem. Após anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, esse homem fala, eu quero ser batizado, e Filipe o batiza. Filipe batiza, esse homem sai de cena. Os estudiosos falam que esse eunuco, etíope aqui, ele agiu como um missionário, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo na região onde ele vivia, onde ele viveu. Quando a igreja lá chegou, o Evangelho já estava lá aguardando a igreja para organizar aquele povo. E após esse ato de obediência pela comunhão do Espírito, etíope é guiado por Deus, é conduzido por Deus, e ele vai chegar na chamada Cesareia, né, uma cidade marítima. Nós ouviremos falar depois da cidade de Cesareia, quando os apóstolos chegam lá. Quando os apóstolos chegam em Cesareia, o Evangelho já havia sido proclamado e anunciado, porque Filipe foi. Filipe o diácono. Nós não podemos, portanto, aguardar que a liderança assuma as responsabilidades comprometidas com Cristo Jesus. Os apóstolos também disseram, nós não
estamos aqui para servir as mesas. O nosso compromisso é com a proclamação do Evangelho. O nosso compromisso é com anunciar a palavra de Deus. Mas estavam ali numa circunscrição, porque eles pensavam, imaginavam que deviam cumprir etapa por etapa do que Jesus havia ordenado. Primeiro nas regiões da Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles estavam ali em Jerusalém. Enquanto eles não achassem que haviam terminado seu trabalho, eles não tinham muito interesse, também por questões de domínio da linguagem, dificuldade, né, da linguagem grega para proclamar o Evangelho. Mas o fato é que o mundo estava pronto para receber o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez os apóstolos, mesmo tendo sido preparados por Cristo Jesus, e mesmo nesse período de alguns anos em que eles estavam ensinando os judeus, inclusive os judeus de fala grega, porque quem ensina também aprende, eles também adquiriram um certo domínio da linguagem dos gregos. Enquanto os apóstolos estavam se preparando, a urgência do mundo chegou aos céus. E Deus enviou Filipe, porque Filipe estava pronto. Filipe não era apóstolo. Filipe havia sido ordenado para a administração das contribuições em favor das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Mas Filipe não se limitou às atribuições do seu ofício. Filipe, cujo coração ardia pela palavra de Deus, pelo amor a Deus, pelo conhecimento de Deus, estava pronto para ser instrumento de Deus para proclamar o evangelho da salvação onde o Senhor Deus o enviava, onde o Senhor Deus o encaminhava. Ele chegou antes da igreja. Ele chegou antes da igreja. Ele correu à frente dos apóstolos. É claro que, com o passar do tempo aqui, os apóstolos se convenceram da urgência, né, de não se limitarem a Jerusalém ou àquela região. Por motivos diversos, eles viram que eles tinham que dedicar-se à proclamação do Evangelho, à confirmação das igrejas, né, através do mundo conhecido daquela época. E assim o fizeram, mas o primeiro a ter esse ímpeto, essa disposição, essa coragem a colocar-se diante de Deus para tal, foi Filipe. Foi Filipe. Do mesmo modo hoje, ninguém precisa aguardar que líderes se disponham a concluir ou aceitar que o principal compromisso da Igreja de Cristo é com Cristo Jesus. Que a principal missão e objetivo da Igreja é com vistas à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. É proclamar o Cristo ressurreto. É anunciar o Cristo vivo. É acompanhar o mover e o agir do Espírito Santo no que diz respeito à restauração, à redenção, o perdão, a cura, a libertação daqueles que necessitam. O mundo de hoje, como naqueles dias, clama pelo Evangelho de Jesus Cristo. O mundo de hoje, tal qual naqueles dias, clama pelo conhecimento de Deus, pela verdade de Deus. Talvez você, como muitas pessoas, só esteja disposto a ouvir os insultos, as ofensas, as provocações, as humilhações, mas Deus conhece o íntimo do coração humano. Não são poucas, são muitas pessoas clamando, berrando, desesperada. Se esse seu Deus existe, me mostra. Se esse seu Deus é verdadeiro, eis-me aqui. Se esse seu Deus é verdadeiro, se esse seu Cristo pode o que vocês dizem que ele pode, eis aqui a minha vida destruída, arruinada, para ser curada, para ser restaurada, para ser renovada, para ser purificada, para ser também um instrumento de Deus. Eis aí, diante dos nossos olhos, um mundo que clama pela mensagem da salvação, pela proclamação do Evangelho do Cristo vivo e ressurreto. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga paz.